Sejam muito bem-vindas! Ai, que bom ter vocês aqui comigo, gente! Que bom que eu não vou pular esse carnaval sozinha. Eu estou muito honrada por você dedicar aí um tempinho da sua noite de carnaval para estar aqui comigo e ouvir o que eu tenho a dizer para você. Então vamos lá, gente. Essa live aqui eu decidi abrir, né, para poder contar sobre minha transição de carreira. Para quem não sabe, eu era policial civil, sim, era policial civil e não sou mais. Hoje eu sou empreendedora digital. Antes de eu contar para você que está aí me assistindo como foi a minha transição de carreira, eu preciso contar como tudo começou. Prometo que eu não vou me alongar muito, mas tudo começou na quinta série, quando eu comecei a perceber que eu tinha uma sensibilidade em relação às pessoas. Então eu gostava de ajudar as pessoas. Então, desde a quinta série, eu sou da época da série, né, e não do ano. Desde a quinta série eu tinha certeza do que eu queria fazer, que era o curso de Direito. Porque na minha cabeça, sendo advogado, ou juiz, ou promotor, eu estaria ajudando as pessoas. Então, na minha cabeça, somente fazendo Direito era que eu conseguiria ajudar as pessoas daquela maneira que eu gostaria de ajudar, sabe? Aquelas pessoas vulneráveis, aqueles grupos menos favorecidos. Então, na minha cabeça, era fazendo Direito que eu iria ajudar essas pessoas. Desde a quinta série, eu tinha essa certeza e ninguém mais tirou isso da minha cabeça. Depois, quando eu terminei o oitavo ano, que é a oitava série, no caso, na época, eu comecei a me sentir não pertencente à minha cidade, onde eu morava em Confresa. E aí eu comecei a ficar incomodada, minhas amigas tinham ido embora, estudar, e só eu ficando lá, e comecei a me sentir incomodada. Sabe como você se sente não pertencente mais àquele lugar? E eu não falo só o lugar em relação à cidade, mas o lugar em relação àquele ambiente, tanto em relação à amizade, em relação ao espaço, eu não me sentia mais que eu cabia naquele lugar. Então eu pedi para minha mãe, pedi que ela me deixasse ir embora da cidade onde a gente morava, que era Confresa, para eu poder aprofundar meus estudos, estudar num lugar que tivesse mais recurso. E eu fui, então com 14 anos de idade, eu saí da minha cidade e fui morar com os meus avós em Nova Chavantina, que é uma cidade também aqui do Mato Grosso. E lá em Nova Chavantina eu fiz o ensino médio em uma escola particular onde os meus avós trabalhavam, meus avós paternos trabalhavam. Então, por conta deles trabalharem nesse colégio, eu consegui meia bolsa, né? A gente só pagava metade da parcela, a outra metade eu era bolsista por conta dos meus avós que meus avós trabalhavam lá nessa escola. Foi um ensino muito bem feito, graças a Deus, de ensino médio, e eu consegui ter uma nota muito boa no Enem. E pelo Enem eu consegui ingressar na Universidade Federal do Mato Grosso, aqui em Barra do Garças, que é a cidade onde eu estou morando hoje. Eu morei aqui há alguns anos atrás, onde eu fiz faculdade, né? Eu consegui fazer Direito, né? O sonhado Direito que eu tanto quis desde a minha quinta série, sonho de criança, consegui ir numa Universidade Federal. Uhul! E foi assim... Foi uma conquista tão comemorada que a minha mãe, ela fez uma faixa, essas faixas que você faz, assim, pede para fazer em gráfica, sabe? Ela fez uma faixa, minha filha passou em Direito na Universidade Federal, colocou lá na porta de casa, foi assim, a cidade inteira soube, né? O interior sabe como é que é. E que feliz, gente, de ter, assim, conquistado isso. Quando eu entrei na faculdade de Direito, né, a Universidade Federal aqui do meu estado, que é Mato Grosso, não sei de onde vocês estão, mas é engraçado como a faculdade ela muda o nosso pensamento, né? Porque eu entrei, né, comecei a fazer Direito e com um pensamento de, poxa vida, eu vou sair daqui uma juíza. Aí no decorrer do tempo, peraí, que juíza não, talvez assim, uma promotora. Aí, no final das contas, você vai vendo e você fala, cara, é muita coisa que tem que estudar. Quer saber? Delegada pra mim tá bom. Então, eu comecei a enxergar um universo de delegacia. A delegacia pra mim passou a ser interessante. Quando eu estava no 7º semestre, surgiu um concurso para escrivão
e para investigador. E aí eu fui me inscrever nesse concurso. Por quê? Porque eu queria saber como estava o meu conhecimento. Eu queria, na verdade, delegada, mas como surgiu esse concurso de escrivão e investigador, eu falei, vou testar meus conhecimentos. Fui. Aí, o que me fez distinguir o cargo de escrivão e o cargo de investigador na hora de fazer a prova, né? Eu tinha recém, assim, pouquíssimo tempo eu tinha feito CNH, e o que diferenciava você fazer inscrição como escrivão e como investigador era que investigador exigia CNH. Aí eu pensei assim, cara, nunca usei essa CNH na vida, não sei quando que eu vou ter um carro, quando que eu vou ter uma moto. Então vou usar pelo menos para isso, para fazer inscrição nesse concurso. E por isso eu escolhi investigador e não escrivã. E gente, eu não só passei na prova objetiva, que é a primeira etapa de um concurso para a polícia, como passei em todas as outras etapas. Eu posso contar isso depois para vocês com mais calma, cada etapa para quem tiver interesse. Então, além da prova objetiva, passei em todas as outras etapas, teste físico, exame, psicológico, tem todas as outras etapas aí que aí eu consegui, passei. Mas, detalhe, embora eu tenha passado em todas as etapas e estivesse praticamente com o pé dentro da polícia, eu não tinha terminado a faculdade ainda. E outra, esse concurso que eu fiz, ele era pra Copa. Então era assim, sabe? Daquele desespero. Não, vai chamar logo, vai chamar todo mundo. Não vai dar tempo de você terminar sua faculdade. E começou, sabe? As pessoas vinham na minha cabeça. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Você não vai conseguir. Eles vão chamar antes, você não vai ter terminado ainda. Você não vai ter seu diploma, você não vai conseguir entrar. Aquelas vozinhas, sabe? Tem o anjinho que fala de um lado e o capetinha que fala do outro aqui. Só que o capetinha tava falando mais alto. Mas nada mais é do que a inveja, né? Das pessoas que queriam estar no lugar onde você está, mas de algum modo não têm capacidade ou não se esforçam o suficiente para estar naquele lugar. E aí várias pessoas começaram a dizer que não ia dar certo, que iam chamar logo e não ia dar tempo de eu terminar minha faculdade. Enfim, coloquei nas mãos de Deus e deixei rolar. Eu falei, seja o que Deus quiser. Gente, e deu tudo certo. Tudo certo. Quando eu consegui terminar minha faculdade, foi quando chamaram a gente no concurso e eu tomei posse com meu diploma em mãos. Quando você afirma, quando você coloca nas mãos de Deus e você crê, Ele age, e foi tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então eu ingressei na polícia em 2016, conheci muitas pessoas, passei por várias situações, fiz várias amizades, tive experiências incríveis. Eu era super medrosa, então eu tive contato, comecei a ter contato com o corpo. Muitas pessoas fogem da realidade que é o nosso mundo. E os policiais são pessoas, assim, gente, muito guerreiras, sabe? Porque a gente lida com um público que muitas pessoas ignoram. Então, convivência com drogados, com viciados, com todo tipo de pessoa que você imaginar, a gente tem esse contato. E uma coisa que a gente precisa nos blindar é do nosso espírito, da nossa alma, porque a gente não pode deixar que o nosso serviço nos atinja, mas é muito difícil. É muito difícil você ter essa linha e conseguir separar, sabe? Falar, não, eu não vou levar isso pra minha casa. São pessoas, sabe? É com pessoas que a gente lida. Então, ingressei na polícia em 2016 e em 2018 eu comecei a aparecer na internet com o propósito de multiplicar o meu trabalho. Então eu fazia um trabalho interno ali na delegacia, mas eu comecei a pensar, cara, eu só tô ajudando as pessoas que vêm até mim, as mulheres que vêm até mim. Por que não ir até elas? E de que forma eu poderia alcançar essas mulheres? Gente, a internet ela é uma abertura, uma porta para o mundo.
Então eu sabia que a partir do momento que eu começasse a falar do meu trabalho aqui, né, nesse lugar, mais mulheres iam ter informações que eu ficava privando ali dentro daquela sala. Eu comecei a me questionar, será que realmente o mundo é só isso aqui, né, dentro dessa sala? Não, não é. E eu não posso ficar sempre tentando remediar, enxugando o gelo, esperando que as pessoas venham para depois conversar. Conversa antes, orienta antes de acontecer o fato. Eu comecei a me sentir nessa obrigação. Então eu comecei a fazer palestras, comecei a aparecer na internet, dando dicas, etc. E com o passar do tempo, eu fui me apaixonando cada vez mais pela internet. Vocês não têm noção do que era estar aqui. Vocês não têm noção do que é estar numa noite de carnaval. Tudo bem que não tá tendo aí carnaval em vários lugares, mas você poderia estar com a sua família, você tá aqui comigo me assistindo. Você não tem noção do quanto isso me enche de amor, de alegria, de felicidade. Não tem dinheiro no mundo que paga esse momento que eu estou passando aqui agora. Comecei na internet em 2018 e em 2020 eu fui em uma imersão, que foi um curso, eu faço parte de um curso e aí teve uma imersão presencial em São Paulo. Então em março, finalzinho de fevereiro eu fui para São Paulo em 2020 e aí eu participei de uma imersão lá que era sobre internet. E, gente, nesse dia eu recebi uma enxurrada de mensagens. Inclusive você que está me assistindo aí pode ter me mandado mensagem nesse dia, mas saiba que foi tão surreal. Eu senti realmente a presença do Espírito Santo, sabe, naquele dia, com tantas mensagens de carinho, de amor, de solidariedade. Eu fiquei assim, eu chorei por horas e horas e horas. Eu não conseguia parar de chorar, porque as mensagens que eu recebi foram incríveis, sabe? E isso me fez questionar muito sobre a vida que eu estava levando e a vida que eu queria para minha vida, né? Assim, o que eu queria para minha vida. Essa sua coragem deveria ter tido há 25 anos atrás. Nunca é tarde, minha querida. Nunca é tarde. Você tá aqui, você tá viva. O que tá te impedindo de ter essa coragem? Eu tô aqui hoje é para te dizer que é possível sim. Você tem saúde, você é corajosa. Eu sim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter tido essa coragem na idade que eu estou com 28 anos. Mas nada impede de você também fazer isso. É por isso que eu tô aqui, para poder falar que é possível. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Basta você ter coragem. A palavra é essa, coragem. E eu estou aqui para te encorajar. É por isso que eu tô fazendo essa live aqui, que eu quero encorajar você a tomar atitude, a pegar as rédeas da sua vida. Então, depois desse evento, que eu recebi muitas mensagens das pessoas me apoiando, dizendo que eu levava jeito pra internet e que eu tava mudando a vida delas, que elas iriam onde eu estivesse, enfim, eu comecei a questionar sobre a minha vida. Gente, então depois desse evento, veio o quê? Como eu disse, foi em fevereiro do ano passado, veio a pandemia. Veio a pandemia e de repente tudo ficou estranho, muito confuso, muitas incertezas. No ano de 2020 eu perdi 2 pessoas muito queridas. Eu perdi meus 2 avós no ano de 2020. Então foi um ano que mexeu muito comigo, muito com o meu emocional, muito com o meu psicológico. E a palavra que mais me marcou, eu não sei vocês, mas a palavra que mais me marcou durante a pandemia foi família. Eu percebi o quanto as pessoas começaram a voltar os olhares delas para a família, o quanto a nossa família é importante, o quanto estar ao lado de pessoas que a gente ama e que ama a gente de verdade é importante, porque ao final das contas, que história que a gente tem para contar, sabe? No final de tudo, qual legado você terá deixado depois de partir?
O que você ensinou para as pessoas? O que as pessoas aprenderam com você? O que você deixou registrado? Que o tempo não vai apagar do coração das pessoas. Então, a pandemia mexeu muito comigo mesmo, no sentido de valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa para mim é a minha família, é as pessoas que eu amo e são as pessoas que me amam de verdade. Então, quando você tem esse olhar para fora da bolha que você vive, você percebe que a vida é muito mais do que esperar que as coisas aconteçam. Você pode fazer com que elas aconteçam. Lembra? Eu parei, eu entendi que não bastava eu ficar esperando as pessoas chegarem até mim na delegacia, eu precisava chegar até elas. E quando você tem um olhar amplo assim da vida, não só na sua bolha aqui, você percebe que a vida é muito mais do que as coisas que chegam para você. Você pode ir atrás, você pode fazer a sua realidade, você pode fazer as oportunidades. Tem uma frase muito legal que diz o seguinte: você ter nascido em uma família que não tenha condições não é culpa sua, mas você morrer assim é sim responsabilidade sua, porque você é a única pessoa que pode mudar a sua realidade. Então eu comecei a entrar num dilema em que eu vou permanecer no lugar que eu tanto sonhei. Lembra que desde lá de criança eu acreditava que era o direito, que aí era ser delegada, que eu ia ajudar as pessoas, ou me arriscar para um lugar que era totalmente novo, onde eu conhecia muito pouco, que é a internet, né? Porém, eu conseguiria ajudar mais pessoas. Eu comecei a entrar nesse dilema. E talvez você aí que está me assistindo pode me perguntar assim: Brenda, mas era realmente necessário você pedir exoneração? Não daria para você conciliar as duas profissões? E eu te respondo que sim, foi possível por um momento conciliar. Só que o resultado de tentar conciliar essas duas profissões e de tentar ser boa em tudo me desenvolveu um esgotamento extremo. Eu fui no fundo do poço e eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Eu vou ler para vocês aqui o que significa síndrome de burnout. Ela é muito próxima a uma depressão. E eu quero falar para você agora, não tinha falado ainda isso abertamente assim, aqui na internet, mas eu passei por uma síndrome de burnout. E eu vou ler para você o que significa. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico, mental, causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo. Essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional. Eu quis abraçar tudo, eu quis ser a melhor na delegacia, eu quis ser a melhor na internet, eu quis dar o meu melhor em todos os lugares, eu quis estar presente na vida do meu marido, eu quis estar presente nas tarefas domésticas e isso acabou me afetando de uma forma que, como eu falei para vocês, eu fui parar no fundo do poço. E essa síndrome, ela desencadeou em mim problemas físicos. Então, a minha enxaqueca, que eu lido com isso já há algum tempo, voltou. Comecei a ter muitas dores de cabeça, insônia, distúrbio alimentar, dentre outras coisas que foram acontecendo comigo. E eu não sabia mais o que fazer, não sabia mais. Aí, por conta desse esgotamento, desse meu estado depressivo, eu precisei me afastar da delegacia, consequentemente da internet, Porque eu não tinha ânimo pra nada. Então, graças a Deus, com a ajuda da minha família, que me deram muita força mesmo,
eu voltei pro Pilates. Na época eu tinha parado, eu voltei pro Pilates. Comecei a praticar exercícios físicos com meu marido. Talvez você tenha acompanhado a gente de manhã, indo caminhar. Meu marido também me ajudou muito. Fiz acupuntura, auriculoterapia e também, gente, óleos essenciais. Eu fui buscando tudo que era alternativo para não me entupir de remédios e sair de tudo isso de uma maneira mais saudável. Com tudo isso, eu comecei a ficar mais próximo à minha família. Pandemia e doença e tudo. E até então eu fiquei muitos anos fora de casa. Sabe aquele ditado que fala tem males que vêm pro bem? Essa doença, ela foi necessária para me fazer regredir, parar, pensar no que estava acontecendo. Então eu falo que o meu maior remédio, e pode ser que também seja o seu maior remédio, foi Deus. Deus é a resposta para tudo. Eu entreguei minha vida nas mãos dele. E aí os sinais começaram a aparecer. Eu me lembro que nesses dias aí de desespero, eu vi uma frase nos stories de uma amiga e essa frase ficou na minha cabeça, nunca mais esqueci. Ela fala assim, ó: devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera. Era exatamente o que eu estava passando. E daí, então eu coloquei numa balança aquela falsa ideia de estabilidade, porque, gente, estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Não adianta você falar assim que, eu tô num concurso. Você tá num concurso, mas as leis mudam todos os dias. Os governantes mudam todos os dias. Cada um entra com a cabeça diferente. As leis estão se modificando. Mas as pessoas estão vivendo mais e estão nascendo menos. Vai chegar um momento em que o ciclo não vai fechar. Em que vai ter que ter reformas e reformas da Previdência que você não vai se aposentar com pelo menos 90, 100 anos. E aí eu comecei a colocar na balança, é essa falsa de estabilidade que eu quero? Ou trabalhar com internet, por exemplo, e ter liberdade geográfica, trabalhar onde eu quiser, morar onde eu quiser, trabalhar a hora que eu quiser e nada mais, nada menos do que trabalhar pra mim. Olha só! Como eu coloquei na balança, eu comecei a enxergar de outra maneira. Trabalhar para outra pessoa, ou seja, para o governo no caso, passou a não fazer mais sentido para mim. E está tudo bem as coisas não fazer sentido para você. Se não está fazendo sentido para você, por que você está insistindo nesse lugar onde você está? Se não está fazendo mais sentido. Aí eu comecei a pensar, por que pessoas que trabalham em CLT, quando não estão mais conformadas com o trabalho, quando não gostam mais do trabalho, têm liberdade para poder sair e procurar outro? Agora, porque eu tô num concurso, eu tenho que ficar pensando, mas eu tô num concurso, muitas pessoas querem estar nesse lugar e blá, 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 blá. Gente, sonho, cada um tem o seu. Se outras pessoas sonham em serem concursadas, elas que estudem para poder conquistar isso, porque eu estudei para conquistar tudo que eu tenho. Eu não consegui as coisas que eu tenho de graça. Eu lutei. Só eu sei a dor que eu senti para poder tomar essa decisão. E eu coloquei na balança exatamente isso. Vale a pena eu ficar em um concurso onde eu já não estou bem, não está fazendo mais sentido para mim, e outra, eu não sei nem confiar em aposentadoria, eu não sei nem se eles vão me aposentar. A vida, ela é instável, ela é curta. Então, eu conversei muito com meu marido, que foi uma pessoa muito incrível, me ajudou muito, me deu super apoio e me apoiou a partir aí em busca da minha liberdade. Então, uma coisa que me perguntaram esses dias, Brenda, é verdade que você desistiu da polícia? E eu digo pra vocês, eu não desisti da polícia. Ela compôs um momento crucial da minha vida, um momento muito importante. Mas esse momento, esse ciclo se fechou. Esse ciclo se fechou. Agora eu preciso experimentar novas experiências. Eu tenho 28 anos. Tem tanta coisa ainda para aprender, para viver, lugares para conhecer. Por que ficar presa a um lugar por conta de um concurso que não está fazendo mais sentido para mim? E que eu nem sei se ele realmente vai me trazer os benefícios que eu acho que ele traz, ou que ele deveria trazer. Eu me sinto hoje como se eu tivesse tomado as rédeas da minha vida. Você
principalmente mulher que está me ouvindo, que está inconformada, que está frustrada, que não aguenta mais ficar onde está. Eu quero te ajudar a ter coragem para você, igual a mim, tomar as rédeas da sua vida e, enfim, ser protagonista da sua história. Chega de ficar em plateia dos outros, aplaudindo o showzinho dos outros, enquanto você vive sempre nos bastidores. Chega de ficar nos bastidores. Você tem que subir no palco e ser o show da sua vida. Você é a protagonista. Por que você está deixando que outras pessoas dominem o seu espaço e que seja estrela na sua história? A história é sua e ela é única. Por que você está deixando que outras pessoas tomem o controle? Bora ter coragem. A palavra nossa agora é coragem. Coragem de viver, coragem de tomar as rédeas da nossa vida. Porque se eu passei por isso e venci com a ajuda de vocês, eu também quero que vocês tenham essa experiência com a minha ajuda. Aqui a gente está falando de reciprocidade. Eu passei por um processo de doença. Não foi simplesmente, ela é a louca, ela saiu. Não é, não. É muito mais. É muito mais. Só quem vive, só quem esteve perto, que sabe por tudo que eu passei. E eu não desejo isso pra ninguém. Eu quero que todos nós sejamos felizes, que tenhamos o controle da nossa vida, que a gente seja corajosa. E eu agradeço a polícia hoje por isso. Porque eu sou uma mulher corajosa, eu me tornei uma mulher corajosa muito por conta da polícia. Eu montei um resuminho aqui, tipo uns tópicos das experiências que eu tive com tudo isso que eu vivi. A primeira é: não acredite nas pessoas que dizem que não é possível, que você não é capaz. Se lá atrás eu tivesse dado ouvido para as pessoas que falavam que eu não ia dar conta de entrar no concurso, que não ia dar tempo, que era pra Copa e que iam chamar logo e que blá 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 blá, eu não teria entrado, não teria tido a experiência que eu tive, não seria a mulher que eu sou hoje, porque eu não dei ouvido para essas pessoas. Então, não dê ouvido para essas pessoas. Em segundo, nossa mente não deseja o que a gente não conhece. Então, se você não começar a abrir sua mente, a explorar lugares que você não conhece, a sua mente nunca vai desejar o novo, porque você vai ficar conformada com aquilo que te cerca. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Anota aí, faz uma análise de quem que é as pessoas que você tem convivido. Essas pessoas realmente é o tipo de pessoa que você quer ser? Começa a analisar isso e começa a abrir sua mente para outras oportunidades, porque a vida não é só isso aqui, ó. Não é só igual o burro enxerga, daquele jeito quando eles estão com aquela tapa no olho. É muito mais, é muito mais. Vai atrás do que você deseja, do que você quer para você. Outra coisa, venda o seu conhecimento e não o seu tempo. Eu comecei a observar que eu estava vendendo o meu tempo. Eu passava 8 horas do meu dia dentro de um ambiente em que, se eu estivesse fora, trabalhando para mim mesma, eu consigo fazer muito mais. É o que eu estou fazendo hoje, indo atrás, tomando controle da minha vida. Outra coisa que eu falei também para vocês, estabilidade não existe. Toda vez que alguém falar para você agora, mas é porque a estabilidade não existe. Ninguém garante nada. Nada é para sempre. Tudo tem um fim. E por fim, dos tópicos aqui que eu separei para vocês, se você, presta atenção, esse é o mais forte, se você não está trabalhando para construir o seu sonho, você está trabalhando para construir o sonho de outra pessoa. Eu acabei de te falar, pare de ficar sempre, tudo bem que é ótimo aplaudir o sucesso dos outros, mas você não pode viver a vida inteira assim. Você também tem que ter o seu momento auge, seu momento de estar no palco dominando a sua vida. Não é dominar a vida dos outros ou passar por cima dos outros, mas ter o controle da sua vida, ser protagonista da sua história. Para de se esconder, para de tentar ser a pessoa que você não é. Se mostre, apareça. Seja você na essência que você é. Essa mulher que você é, esse homem que você é. Não tenha vergonha de mostrar quem você realmente é. Porque as pessoas que gostam de você, elas vão permanecer ao seu lado. E as que não gostam, tá tudo bem elas irem. Nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós para agradar?
Tá tudo bem seguir com somente 2 pessoas ao nosso lado. E no final das contas, você nem precisa dessas 2, você só precisa de você mesma. Você precisa da sua pessoa, da sua coragem, da sua determinação. Gente, era isso. Não vou ocupar mais vocês nessa noite de vocês aí de carnaval. Que vocês curtam a família de vocês. Como eu decidi curtir a minha, ficar próximo das pessoas que eu amo, que me amam de verdade, e estar aqui na internet como um dia desse de carnaval, tendo essa quantidade de pessoas aqui me acompanhando e doando o tempo de vocês para estar comigo. Muito obrigada. E se você gostou muito, se você acha que outras pessoas, uma amiga precisa muito ouvir essas palavras que eu disse aqui, por favor, compartilha. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Sucesso a todos nós. Eu tô aqui para ajudar e te transferir essa coragem para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e ser muito sucesso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.